Vamos fazer a questão 4. Para cada ângulo indicado abaixo, apresente no ciclo trigonométrico as projeções tangente e cotangente e calcule seus valores exatos. Então tá. Aqui para A, então, nós temos o π sobre 6. Para transformar ele em graus, a gente pega esse π sobre 6 e multiplica por 180 sobre π. E aqui a gente pode cortar um π de cima com um π de baixo, ficando 180 sobre 6, e isso dá 30. Então vamos desenhar aqui o ciclo trigonométrico. Vamos colocar aqui o eixo vertical, o eixo Y, eixo dos senos, e aqui o eixo horizontal, eixo X, eixo dos cossenos, nós temos aqui a reta tangente, que vai tangenciar o ponto 1, 0. E nós temos aqui o ponto 0, 1. Nós temos aqui a reta cotangente, que tangencia esse ponto. π sobre 6, 45 graus, que é o π sobre 4, fica aqui, então ele fica mais ou menos aqui. Esse é o π sobre 6. Vamos fazer então agora a reta auxiliar, uma reta que passa por esse ângulo e a origem. Então aqui nós temos as interseções, né? Então aqui a interseção com a reta tangente a esse ponto e a interseção com a reta cotangente a esse ponto. Então aqui nós temos que esse pedacinho aqui é a tangente de π sobre 6 e ela é positiva. Opa. Então aqui mais. E aqui a cotangente de π sobre 6 também é positiva, está à direita aqui da origem. Então esse aqui é mais. Então ficou tangente de π sobre 6 é mais, e cotangente de π sobre 6 também é mais. Nós temos que pegar os valores que vão do lado aqui dos sinais, né? Tangente e cotangente, e vai vir aqui da tabela, né? Dos arcos notáveis aqui dos ciclos trigonométricos. Então a gente vai fazer o espelhamento, né, ou redução ao primeiro quadrante, para ver se os 60 graus aqui bate com algum desses ângulos, né, mas como 60 graus já está no primeiro quadrante, então a gente vai aqui pegar os valores de 60, ele quer tangente de 60, tangente de 60 é o raiz de 3, então isso aqui deu raiz de 3. E a cotangente é o inverso do raiz de 3, né? Então, a cotangente é o inverso do raiz de 3. O que é o inverso? A gente calcular aqui o raiz de 3 na menos 1. Como é que eu calculo isso? Bom, inverso, então a gente inverte numerador e denominador. Como o raiz de 3 não é uma fração, eu forço ele ser uma fração quando eu coloco sobre 1. Agora sim ele é uma fração. E agora eu calculo o inverso, troco os dois de posição. É o 1 sobre raiz de 3. Só que aqui tem um detalhe, fração eu não posso ter raiz não exata embaixo. Então eu tenho que racionalizar. Racionalizar é multiplicar.
por raiz de 3 em cima e embaixo. A gente pega aqui essa raiz não exata e multiplica em cima e embaixo. A gente pode fazer isso porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1, né? E eu multiplicar uma fração por 1 não muda o valor dela, é só uma outra maneira de representar. Então, por isso que eu estou fazendo essa tática aqui, para tirar essa raiz de baixo. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então, fica 3 em cima raiz de 3. Essa é a resposta. Então, a cotangente de π sobre 3 é mais raiz de 3 sobre 3, e a tangente de π sobre 6 é mais raiz de 3. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B, 5π sobre 4. B, 5π sobre 4 radianos. Vamos transformar em graus. É só pegar o 5π sobre 4 e multiplicar por 180 sobre π. Eu posso, então, cancelar esse π com esse π. 180 por 4 é 45. Então, ficou 5 vezes 45. Você pode fazer essa conta. 45 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 4 é 20, com 2, 22. Então, é o 225. Então, isso aqui deu 225 graus. Bom, vamos localizar isso aqui no ciclo trigonométrico. Você desenha o ciclo, você coloca o eixo vertical, o eixo dos senos, o eixo y. Daí você coloca o eixo horizontal, o eixo dos cossenos, o eixo x. Aqui x. Aqui y. Faz a reta tangente então ela tangencia o ponto 1, 0. Opa, aqui ficou bem torto. Aqui. E a reta cotangente ela vai tangenciar o ponto 0, 1. Bom, vamos localizar então o ângulo 225. 225 ele está no terceiro quadrante, né? Ele é a metade do terceiro quadrante, né? Aqui é 180, aqui é 270. Aqui até aqui é um giro de 90 graus. Para saber a metade, a gente faz um giro de metade de 90, que é 45. 180 mais 45 é o 225. Então aqui deu exatamente o 225 graus. Vamos então agora desenhar a reta auxiliar, que passa entre o ângulo e a origem. Tem que interceptar aqui as duas retas. Então aqui deu para ver que não passou bem pela origem. Vamos tentar arrumar isso. Mais para cá. Mais para cá. Então, por aqui, né, passa pelo ângulo 225, passa pela origem, intercepta aqui as duas retas. Bom, então aqui eu vou ter esse ponto, que é o ponto aqui de intercepção com a reta tangente, e esse ponto aqui, que vai ser a interseção com a reta cotangente. Bom, então, faço uma reta, essa cor aqui, que é a projeção da tangente. Então essa aqui é a projeção de 225 na reta tangente, ó. Deu para ver que foi para cima, então é mais. E a reta cotangente, que é desse ponto até a interseção. Aqui também deu mais, né? Foi para a direita, é positivo, mais. Então, nós temos que
A tangente de 225, que é o meu ângulo 5π sobre 4. Então, tangente de 5π sobre 4, ela é positiva, e a cotangente de 5π sobre 4 também é positiva. Não. Tangente foi para cima, cotangente foi para a direita, as duas são positivas. Agora sim nós teremos que fazer uma redução ao primeiro quadrante, né, que é o espelhamento. Então você pode espelhar daqui para cá e daqui para cá, você pode fazer daqui para cá e daqui para cá. Bom, vou fazer então o espelhamento aqui para o segundo quadrante e depois para o primeiro. Para fazer isso, então, eu tenho que o espelhamento seria uma dobra, né? Eu vou dobrar esse ângulo aqui em relação ao eixo X, e quando eu dobro, esse ângulo vem para cá. Então ele vai vir mais ou menos para cá. Como é que eu faço para descobrir quem é esse ângulo? É só você ver a distância, né? Você não dobrou em relação ao eixo X, então vê a distância. Qual é a distância desse ângulo até o eixo X? Né? A distância do 225 até o 180, que é esse ângulo aqui, né? O ângulo que está em cima do eixo X, é de 45 graus. Então essa distância ela tem que permanecer quando você faz o espelhamento, né? Então aqui também tem que ser uma distância de 45 graus. 180 menos 45 é o 135. Então esse ângulo aqui é o 135. E agora vamos fazer o espelhamento do segundo quadrante para o primeiro quadrante, que é como se fosse uma dobra aqui no eixo Y. A gente vai dobrar. E quando a gente dobra, mais ou menos para cá, né, a gente também vê essa distância, né? Qual é a distância do 135 até o eixo Y, que é onde está o 90 graus? Né, então vamos pensar, essa distância aqui, ela é de 45. Então daqui até aqui é uma distância de 45 graus, né? E essa distância ela vai se manter no espelhamento. Então daqui até aqui também é uma distância de 45 graus. O 90 graus, né? O ângulo que está a 45 graus de distância dele é o 45 graus. Então esse cara aqui é o 45 graus. Esse ângulo aqui. Então é só ir na tabela, ver qual é a tangente de 45. Opa, deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Aqui. Tangente de 45 é 1, é o número 1. Né? Então, no caso aqui é só você cruzar os dados. Né? Você quer aqui 45 e você quer tangente, então é o 1. Então, nós vamos aqui. Tangente de 45 é 1, então aqui é o mais 1. E aqui eu tenho que inverter esse número, então é o 1 na menos 1. Esse aqui que é o símbolo matemático de inversão. Né? A operação de inversão é você pegar esse cara aqui, no caso mais 1, e elevar na menos 1. Isso é a conta de inversão. Então, como é que eu faço para inverter? Eu tenho que transformar isso aqui numa fração, para trocar os dois de posição. Para transformar o 1 numa fração, é só colocar 1 sobre 1, elevado na menos 1. E agora eu faço essa inversão, que é a troca de posição do numerador e do denominador. Então, faço a operação. Isso dá 1 sobre 1, que dá 1. Então, o número 1 ele é o único número aqui que o inverso dele é ele mesmo. Tá? Então, a cotangente de 5π sobre 4 é o mais 1. E aqui, então, nós fechamos a letra B.